eu acredito, Flávio, que o bom vendedor, ele não vende o produto. Ele realmente se interessa pelas pessoas, ele se interessa pelo cliente, ele se interessa pela necessidade que o cliente tem. Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver a super série com Bruna Vasconi, CEO e fundadora dessa rede Peça Rara. Vamos com a gente! Estamos aqui com Bruna Vasconi, CEO e fundadora dessa rede maravilhosa que é a Peça Rara, que vai contar tudo pra gente aqui da sua história, né? Seja muito bem-vinda ao E-Show. Menina lá, você criança, já tinha alguns traços que mostravam assim, vai ser uma empreendedora? Conta pra gente. Tudo bem, Flávio? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com você. Eu acho que não diferente de outras crianças, né, que têm oportunidade aí de, através da criatividade, né, desenvolver brincadeiras, enfim. Uma das minhas preferidas era brincar de lojinha, né? Então, eu tenho memórias bem importantes e muito afetivas na casa da minha madrinha, na sala da casa dela, onde brincávamos de lojinha, muitas tardes, assim. Minha madrinha foi uma executiva da USP e se arrumava muito, assim, era uma mulher muito vaidosa e ela tinha uns colares de bolas coloridas de todas as cores, e eu achava lindo. Inclusive, eu tenho vários colares de bolas em função dessa minha lembrança afetiva, inclusive. E aí, o que eu mais gostava de fazer, passando os finais de semana na casa dela, era espalhar os colares de bolas na mesa de centro da sala e brincar de lojinha de vender os colares, né? E ali eu vendia os colares, ela comprava os colares e eu pegava de volta e vendia de novo, enfim. Isso muito pequeno, assim, com 4, 5, 6 anos de idade. Mas, assim, não sei se já naquela época essa questão, né, da veia empreendedora fosse muito forte, porque eu brincava de outras coisas também, assim, né? Mas já tinha lojinha, já tinha lojinha. Adorava brincar de boneca, adorava ter um monte de filhos, e eu tenho natural, 4 filhos, enfim, de escolinha. Mas com o passar dos anos, com 12, 13, 14 anos, eu queria ter o meu dinheiro. E aí comecei a fazer algumas coisas, comecei a fazer velas, comecei a fazer brigadeiro, comecei a fazer bolo, comecei a inventar coisas para poder vender ali na escola, no bloco, para os meus amigos, para poder ter o meu dinheiro. Logo em seguida, uma amiga da minha mãe, que vendia e revendia coisas em casa e para as amigas, enfim, me chamou uma tarde para ajudá-la a arrumar essas peças na casa dela, porque ela ia fazer um evento, e ali eu me encontrei, né? E aí com 14, 15 anos, falei, eu quero fazer as minhas coisas também, comprar as minhas coisas para revender. Fui naquelas excursões que existem para São Paulo, que a mulherada vai no ônibus, chega, passa o dia nas lojas, nos outlets e volta no dia seguinte. Voltei cheia de coisa para revender e vendi, enfim, foi muito legal a experiência. Logo em seguida, falei, não, eu preciso buscar alguma coisa que eu tenha uma renda fixa. Olha isso, com 14 anos, 15 anos, numa família estruturada, não tenho uma família muito abastada, mas assim, meu pai me deu uma condição de vida muito, muito tranquila, assim, mas mesmo assim eu achava que eu precisava ser independente. E aí fui trabalhar numa banca de revista. Trabalhei bastante tempo, acho que mais de um ano, para 14, 15 anos, acho que isso foi bastante tempo, e foi uma experiência incrível, porque eu adoro falar que quem aprendeu a vender figurinha, revista em quadrinho, balinha, cigarro, enfim, vende qualquer coisa, né? Logo em seguida, passei no vestibular, me mudei de Brasília, fiquei um ano fora, no Rio, em função do trabalho do meu pai. Acabei voltando a Brasília, porque eu tinha um namorado com quem eu queria ficar, e enfim, voltei para Brasília, transferi a faculdade, me casei, e aí fazendo faculdade, mais uma vez, precisando complementar a renda do meu marido nessa ocasião, voltei a fazer novas experiências com vendas. Então, ao longo do meu curso de psicologia, tudo que você possa imaginar, eu tinha para vender. E caso alguém quisesse alguma coisa e eu não tivesse, eu ia atrás, porque
precisava atender aquela pessoa. Então, assim, de lingerie a chocolate, semi-joia, as velas que eu voltei a fazer, que eu adorava fazer, tudo, assim, ao longo de 6 anos. Era a Bruna da psicologia, qualquer coisa que você precisasse, que você quisesse, eu tinha no carro, sabe? Que maravilha, que maravilha. Eu acredito, Flávio, que o bom vendedor, ele não vende o produto, né? Ele realmente se interessa pelas pessoas, ele se interessa pelo cliente, ele se interessa pela necessidade que o cliente tem. Independente se é o produto em si ou se de repente é ali sanar uma carência ou uma situação de vida que ele esteja passando. Então, é muito interessante essa profissão. Acho que pra gente lidar com gente, a gente tem que ser muito gentil, a gente tem que gostar, a gente tem que se interessar, independente da consequência, independente se você vai vender uma peça de R$10 ou uma peça de R$10.000, enfim, por aí vai. Toda essa minha experiência, desde os colares de bolas coloridas da minha madrinha, aos chocolates, as velas, as semijóias, as figurinhas, e hoje, nesse universo tão amplo que a gente tem dentro do Peça Rara, onde a gente pode comercializar peças de segunda mão de todo tipo, de toda origem, o principal é realmente a maneira como a gente se relaciona com cada uma das pessoas que chegam até a gente, né? Maravilha. Bem, agora você já disse que é peça rara, né? Ou seja, é um brechó. Eu queria que você contasse pra gente como é que você chegou nessa ideia, como é que foi a primeira loja. Conta um pouquinho pra gente disso. No final da minha graduação, né, o meu ambiente de trabalho, digamos assim, né, aquele networking todo que eu tinha ali na faculdade, não só dentro do curso de psicologia, mas de todos os cursos que eu transitava ali na faculdade, por tudo, né, vendendo as coisas, ia terminar, porque eu ia me formar e eu não podia, eu já tinha 2 filhos nessa ocasião, não podia me dar o luxo de esperar uma especialização ou um concurso que fosse para entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro. Não havia tempo, eu não tinha como pausar ali essa renda extra, de certa forma, que eu fazia para dentro da minha família. E comecei a ficar muito preocupada, isso já no segundo semestre, prestes a me formar no final do ano, o que eu iria fazer. Curiosamente, eu tinha guardada uma revista que o meu marido Marcelo, por saber que eu tinha esse tino comercial, digamos assim, né, e essa veia empreendedora, tinha me dado de presente, uma Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde a matéria principal da capa era uma entrevista com uma pessoa que tinha aberto um brechó infantil em São Paulo. Eu tinha lido, guardei a revista porque achei super interessante, eu tinha já os meus 2 filhos, e fui para São Paulo para fazer 2 dias de um curso para minha monografia com a minha professora orientadora da faculdade. No último dia, na hora de quase de ir embora, uma menina que estava com a gente falou: pessoal, antes da gente ir embora, quem é mãe e tal, e quiser me acompanhar, eu vou visitar um brechó infantil que tá super na moda aqui em São Paulo. Quando ela falou isso, eu me lembrei da revista. Fomos, obviamente cheguei lá, era o brechó da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Achei super interessante, comprei coisas pros meninos e voltei pensando naquilo. Falei, gente, isso é muito interessante. Crianças crescem, perdem as coisas, enfim. Resumindo essa história, passados 2 meses, eu conversei com uma... Na verdade, a princípio eu conversei com minha mãe achou um pouco, mas será? Coisa usada de criança. Conversei com uma amiga que também ficou assim, aí conversei com a minha outra amiga, que achou super legal e vamos fazer então. Vamos juntar as coisas aqui dos meninos e vamos ver o que a gente faz. Tirei da minha casa uma mesa, minha sócia uma coisa da casa dela, ela o computador, eu tal coisa, enfim. E em 15 dias a gente montou uma loja, que foi o primeiro brechó infantil de Brasília. Inauguramos essa loja com o estoque inicial de peças dos meus filhos, dos filhos dela e de filhos de mais algumas amigas. O nome já era Peça Rara da primeira? Não, Bis, o nome da primeira. Bis Isso, exatamente. E aí foi um sucesso, a inauguração foi muito bacana. No dia seguinte, Correio Brasiliense, Jornal da Comunidade, Revista Foco, enfim, os principais veículos ali de comunicação ali da cidade foram até a loja para saber o que era aquilo, brechó infantil. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso há 17 anos. Como assim? Coisa usada de criança. E em um mês, a gente quadriplicou o número de fornecedores, que a gente chama, né? Que são as pessoas que levam as peças pra gente fazer a venda. O faturamento foi algo assim exponencial, que nem a gente acreditava naquilo que estava acontecendo. E muito trabalho, e eu e ela nos dedicando bastante. No entanto, a gente precisou ter uma conversa, porque eu percebi muito rápido ali naqueles primeiros dias de experiência que as nossas intenções, os nossos interesses,
interesses talvez fossem convergir. Eu estava, de certa forma, abrindo mão de uma profissão pela qual eu sempre fui apaixonada e me dediquei 6 anos, que é a psicologia, para ter um negócio, não por vontade, mas muito mais por necessidade do momento, porque eu tinha 2 crianças, enfim. E aí eu achei que não estava legal. Eu falei, não quero seguir dessa forma, porque a gente sabe que numa sociedade a gente precisa se complementar, a gente precisa ceder, enfim. Conversei com ela, a princípio ela não entendeu, ficou chateada. Não, a gente se completa, você não vai sair. Falei, não, fica. Eu vou abrir a minha loja dentro dos meus propósitos, dos meus preceitos, do que eu quero. Uma das nossas principais divergências era a questão não só do mix de produtos, mas justamente essa questão dos clientes e das pessoas e dos relacionamentos, né, que iriam acontecer com um mês de operação, de loja, a gente ainda entendendo o que a gente estava construindo, porque nós não tínhamos noção, na verdade, né, do tamanho que aquilo iria tomar e da proporção. Mesmo como bis, a loja prosperou, permanece, existe até hoje, enfim, com uma outra pessoa, mas na ocasião eu fiz questão, inclusive, que ela ficasse com a loja, porque não queria me sentir responsável, né, por ter trazido uma pessoa. Foi super importante, que acreditou, né, numa ideia que eu tive para, de repente, tirá-la e permanecer com aquilo. Então, a gente conversou, ela ficou, deixei muito claro que eu iria construir a minha historinha. Com 40 dias eu estava fora, procurando uma outra loja. Nesse momento, então, meus pais e minha mãe, sem questionar, partiu para me ajudar e vambora. Não sei se isso dá certo, essa história de coisa usada de criança, mas vou te ajudar. 3 meses depois, a gente inaugurou a primeira peça rara. Nasceu peça rara, vamos lá. Eu já um pouco mais segura do negócio, ainda sem uma noção muito profunda do que iria acontecer, mas eu já tinha uma certa segurança pela breve experiência, né, que tinha acontecido. E por esse motivo eu decidi que, além das peças e dos artigos infantis, eu iria comercializar também peças femininas. Então eu busquei uma loja maior, num ponto melhor, um valor de aluguel assim, que na época me acharam louca, né? Era o preço do salário do meu marido, o aluguel. E eu falei, não, vamos, porque vai dar certo. E tem que ser porque eu preciso de espaço, a loja precisa ser grande, ela tem que ser bem localizada, tem que ser muito convidativa. E aí inauguramos a loja com o segmento feminino e infantil. Foi outro sucesso, explosão de clientes, de fornecedores, muitas pessoas chegando novas todos os dias, com uma aceitação, assim, incrível. Uma ou outra situação da gente precisar lidar, né, com algum tipo de preconceito, de resistência. Muitas pessoas entrando e perguntando qual era a parte do brechó, porque não entendiam que a loja toda era brechó, porque aquilo era muito novo, né? Há 16 anos a gente tinha em Brasília, principalmente, que é uma cidade super nova, aqueles brechós bem, assim, tradicionais, ou os bazares das igrejas. Então as pessoas não entendiam que a gente estava numa quadra, numa localização, num lugar comercial e que era nobre, de certa forma, mas que ao mesmo tempo ali a gente comercializava produtos de todos os tipos, de todos os preços, para todos os públicos. E, enfim, foi um desafio muito gostoso lidar com essas dificuldades também. Mas, ao longo dos primeiros 6 meses, a gente se consolidou, assim. E foi nos primeiros 6 meses mesmo, porque no final do ano, a loja abriu em abril, no final do ano a gente já não dava conta da demanda, da quantidade de pessoas e da quantidade de peças que essas pessoas nos levavam diariamente, e a gente já passou a procurar um outro ponto, um outro local para a gente poder expandir e crescer o negócio, não por um desejo de vamos ampliar ou por uma ambição, mas por uma necessidade mesmo, assim. Nesse início aí, como é que funcionava, né? Um monte de gente trazendo peças para você para vender, você vendendo muito, mas também chegando muito. Era em consignação sempre? Sim, sempre em consignação. Foi algo extremamente importante que viabilizou o meu negócio acontecer, porque eu não tinha mesmo, de fato, recurso suficiente para montar uma loja e adquirir um estoque inicial para começar mesmo um brechó, sabe? Ao longo dos anos, a gente, inclusive, fizemos estudos, fizemos pesquisas, analisamos, enfim, fizemos contas, pensamos seriamente, né, na possibilidade de revermos, de repente, esse método de trabalho, mas todas as vezes chegamos à conclusão que ele é um dos pilares importantes também do nosso negócio e para a saúde financeira do que a gente faz, e essa relação que a gente mantém com as pessoas que sempre retornam, seja para receber o dinheiro
dinheiro ou para levar novas peças, enfim, tem toda uma questão que permeia aí essa questão da consignação, sabe? Foi isso, então, logo em seguida encontramos um novo ponto, uma loja ainda maior, onde eu quis ampliar o mix ainda mais um pouco e passei a receber, a princípio ainda na primeira loja, artigos femininos e infantis e também para casa, objetos, decoração e pequenos móveis. Nasceu a segunda Peça Rara, que colocamos inclusive o nome de Peça Rara Mais, em função dos objetos e das peças de casa. Que é uma espécie de antiquário já, né? Agora, também. Né? Você tem peças raras, né? De decoração, né? Foi mais um sucesso, inauguração, pós-inauguração, loja recém-inaugurada se multiplicando, assim, no volume de peças e de novos fornecedores e novos clientes. E aí passaram-se mais alguns anos, abrimos a loja para homens, de peças masculinas, porque nas nossas duas lojas originais não cabia, não tinha espaço físico que comportasse e havia uma demanda gigante de mulheres e de pessoas querendo levar artigos dos filhos, dos maridos, dos pais, enfim. Foi um novo sucesso, assim, foi uma aceitação incrível, mais uma vez. Passaram-se mais 2 anos, as lojas então pequenas novamente, precisamos abrir a 4ª loja num outro bairro da cidade, única e exclusivamente para que pudéssemos atender a mais pessoas, porque a demanda era muito grande. Então abrimos nossa primeira loja na Asa Norte, em Brasília. Sucesso absoluto novamente, foi crescendo e na proporção em que essa nova loja ia crescendo, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a masculina cresciam também. Ou seja, a gente olhava para aquilo e pensava, como pode, né? A gente não consegue dar conta desse mercado. Mais 2 anos abrimos a 5ª loja, em Águas Claras, que é um outro bairro, um bairro mais recente, mais novo em Brasília, de muitos casais jovens, que saem ali do plano piloto para... Fora do plano piloto, né? Isso. Eu conheço bem. Sensacional mais uma vez, outro sucesso. Enfim, a coisa foi evoluindo, foi crescendo e a demanda e os pedidos e as perguntas das pessoas cada vez mais, assim, querendo a nossa ajuda. Até que eu fui fazer o Empretec no Sebrae, entendi que eu precisava compartilhar, né, o que a gente estava aprendendo a fazer, o que a gente estava desenvolvendo com outras pessoas de fato, assim, porque era muito legal. E realmente, assim, a gente foi fazendo sempre com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito. Então, por que não, sabe? Mas ainda assim, eu com aquela, assim, com esse desejo, com essa vontade, mais será que a gente dá conta de compartilhar e franquear? Na minha cabeça, naquele momento, eu entendia que franquia vendia o produto para revenda, além do know-how. Eu não tinha o produto, os meus produtos eram únicos e nem eram meus, eram consignados de outras pessoas. Como é que eu ia fazer isso? Contratamos então uma consultoria especializada em análise de franqueabilidade. Passamos 2 anos nos reunindo e trabalhando em cima desse projeto, até que elas nos trouxeram a notícia. Analisando a viabilidade, né? A viabilidade. Até que elas nos trouxeram o diagnóstico e a resposta, que era sim viável e que, na verdade, o que a gente iria comercializar e vender era única e exclusivamente o nosso know-how, mas que não existia no mercado nenhuma empresa, nem no Brasil e nem fora, que fizesse da maneira como a gente vinha fazendo o Peça Rara. Foi, assim, uma feliz surpresa, né, que essa constatação. Nesse momento, então, foi quando a gente passou a construir o nosso sistema interno de operacional e de controle, enfim. E o meu irmão, na ocasião, um pouquinho antes disso, ele de vez em quando, a gente, nas nossas reuniões de trabalho, no nosso dia a dia ali, nas lojas, ele vinha comentar algum episódio do Shark Tank, né? Todo empreendedor, independente se é pequeno, médio, grande, adora Shark Tank, né? Então, é muito legal, é muito legal. E aí o Gustavo falava, Bru, agora que a gente sabe que dá pra franquear e tal, vamos fazer nossa inscrição, vamos mandar e-mail. E eu, calma, Gustavo, calma, não tá na hora, vamos, calma. Não, mas vamos, a gente tá trabalhando direitinho, a gente tá fazendo bem feito, vambora. Tá, vamos, calma, uma hora a gente vai. Enfim, pra nossa feliz surpresa, eu recebi um telefonema de uma pessoa de dentro da equipe do Semenzato a respeito do interesse deles em nos conhecerem
para quem sabe nos fazerem uma proposta, né? Então você não tinha começado a franquear ainda quando o Semenzato apareceu na sua vida. Na verdade, a gente tinha a chancela, estávamos aptos, estávamos prontos por conta da consultoria, e na sequência do trabalho que elas fizeram de análise de franqueabilidade, nós já as contratamos para fazerem e desenvolverem os nossos manuais de franquia. Começamos a falar assim muito timidamente. Começaram a formatar o negócio para a franquia. Isso. Tínhamos já pessoas interessadas, pessoas mais próximas, clientes, pessoas com quem a gente conversava e eu quero, a hora que for sair me fala porque eu tenho interesse. Mas não tínhamos ainda colocado a notícia na rua, quando eu recebi esse telefonema. Ele chamou, falou, vamos conversar. Isso estamos falando que ano? 2020. Marcamos uma conversa presencial alguns dias depois dessa reunião que a gente fez por telefone. Foi quando estourou a pandemia. Foi março de 2020. E aí eu falei, pensei, né? Poxa, a sorte agora, né? bateu na minha porta e agora o mundo parou e, meu Deus, falei, não, mas assim, já tive inúmeras provas de que tudo existe uma razão, né? Uma razão e um porquê e uma hora certa de acontecer, enfim. Os 2 primeiros meses de pandemia ali, março e abril de 2020, foram muito desafiadores, né, para todo mundo, até que logo em seguida voltamos a nos falar por telefone e aprendemos a fazer as reuniões online, né, nessa ocasião. Então, passamos a conversar, a gente com o time deles, através de videoconferência. Foram algumas reuniões, assinamos, né, os documentos necessários para que a gente pudesse conversar tudo que eles precisavam entender e saber da nossa vida e da nossa empresa, e enfim, e fomos até o final do ano nessas conversas, nessas tratativas, nessa negociação. Eu tinha uma grande preocupação em trazer uma pessoa ou uma empresa ou um grupo como sócios, justamente porque eu não passava pela minha cabeça a possibilidade de perder a essência e de certa forma o controle do que a gente batalhou tanto para construir ao longo de tantos anos. E foi justamente por esse motivo que a gente se associou a eles e permitiu que eles entrassem para dentro da nossa empresa, porque o Semenzato sempre nos deixou muito seguros e sempre deixou muito claro que em toda e qualquer empresa que eles investem e entram, para eles uma das coisas mais importantes é manter justamente essa essência, esse DNA, esse compromisso e essa responsabilidade dos fundadores com o negócio, porque eles entendem que se isso se perde, não faz mais sentido. E de fato, né, ao longo desses meses de conversas e reuniões e relacionamento que a gente passou a construir, eu fiquei muito segura disso. E então, em janeiro de 2021, assinamos ali uma participação deles na nossa empresa, e foi daí em diante, então, que as coisas começaram a evoluir mais rápido, não só pela chegada deles, mas porque a pandemia, né, felizmente passou a dar uma trégua e o mundo começou a girar, né? Começaram a acontecer novamente. O negócio em si, né, de economia circular, mercado de segunda mão, que já vinha numa ascensão justamente por conta da pandemia, que as pessoas... Criou maior ainda, né? Criou um impulso maior, né? Nós temos 67 lojas inauguradas, abertas, funcionando, e já temos mais de 100 lojas vendidas. Mais de 100 vendidas, ou seja, estão em fase de implantação em algum lugar do Brasil, é isso? Sim, tem várias lojas em busca de ponto, reforma ou prestes a inaugurar. Até o final do ano a gente... Que coisa linda! Parabéns, hein? Parabéns! Olha, num período de tempo muito curto, vida longa, peça rara, eu não tenho dúvida disso. Olha, vai longe, vai longe. E hoje são líderes já no segmento, não é isso? Somos. Não temos no mercado quem faça, uma empresa que faça o que a gente faz e que realmente faz brechó, né? Que faz economia circular, moda sustentável, da maneira como a gente faz. Não há, no meu conhecimento, na minha experiência e no que eu pesquiso, vejo e estudo desse mercado, outro caminho a não ser a economia circular para o nosso futuro, né? E é presente, não é futuro, é presente, né? Aquela frase que está estampada nas lojas, que eu pensei e acabei registrando, escrevendo há um tempo atrás, de que se
existem muitas coisas prontas no mundo e a gente precisa circular com essas coisas, é realmente o nosso lema. Tudo que a gente precisa está pronto. Então, isso é economia circular, que é urgente e a gente precisa, além de aderir a isso, ensinar isso. Adoro falar sobre educação financeira, gosto muito de incentivar que os nossos clientes e fornecedores tragam as crianças, independente se são pequenininhas, se tem 5, 8, 10, 12, quantos anos elas tenham, para que elas cresçam dentro dessa realidade. Os meus filhos, lógico, muito mais fácil para mim, por viver isso 24 horas, né, o tempo todo. Não existe para eles outra possibilidade no mundo que não seja a primeira opção, buscar qualquer coisa das quais eles precisem, usadas. Não só no Peça Rara, mas em qualquer outro estabelecimento, em qualquer outro lugar. Então, é muito importante que esse trabalho que a gente está fazendo. Também gosto muito de falar que a última coisa que a gente faz é vender objetos usados. A gente acaba prestando um serviço importante para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, para o planeta de fato, fazendo essa economia girar. Quantas pessoas complementam renda através do nosso trabalho? Porque se desfazem de peças que estão paradas, fazem dinheiro para pagar a conta, para fazer alguma coisa, para, enfim. Que bacana. Então, isso é muito importante, né? Bruna, não pode faltar aqui a grande sacada, que com certeza no meio do caminho você já falou dela aqui, mas você vai enfatizar aqui pra gente qual foi a sua grande sacada nessa sua trajetória empreendedora até então. E também a grande cagada. Porque todo mundo erra, né, Bruna? A gente erra, o esperto aprende com o erro, né? Vamos começar com a grande sacada? Grande sacada. Eu acho que a grande sacada foi ter pensado nesse negócio há tanto tempo, há 17 anos, quando ainda não se falava como a gente vê hoje acontecer a economia de segunda mão, essa questão da compra e venda de artigos usados. Acho que essa foi a grande sacada. No momento certo, na hora certa, acho que eu fui muito sortuda de ter pensado isso naquele momento, porque ao longo de todos esses anos eu tive tempo e muitas oportunidades, e busquei, lógico, essas oportunidades de aprimorar. Para desenvolver, né? Para aprimorar, com certeza. Exatamente. Então, acho que E a grande cagada, Bruna? Flávio, pior que se eu disser que não tem cagada, você vai falar, não é possível, né? Lógico, falhas e... Eu vou te ajudar, hein? Foi a sócia. Às vezes as coisas acontecem e você nem escolhe, né? Acontece, mas você identificou. Mas deixa você eu te falar, identificou. Eu não vejo como uma cagada. Muito pelo contrário. Na verdade, se não tivesse sido ela, talvez eu não tivesse feito nada. Antes dela, minha mãe não deu muita bola. A minha primeira amiga que eu conversei torceu o nariz. E foi ela que, não questionou e vambora, vou fazer, e acredito em você, confio em você. Inclusive, Foi uma forma, né? Foi uma forma de você dar a partida, né? Mas poderia ter sido problemático se você continuasse. Então, aí é que você, identificando o erro, você mesmo corrigiu. E corrigiu de uma maneira tranquila, serena, tanto que essa outra loja existe até hoje, e você foi em frente e a vida vai em frente. Perfeito. Agora me diga o seguinte, pra gente fechar, você vai dar 1, 2, 3, quantas você quiser, dicas para quem quer começar a empreender. Mesmo que seja algo que já exista, que você venha fazer, coloque muita identidade. Busque, entenda, reflita, estude, para que você incremente esse negócio com algo que seja singular, que seja inédito, que seja único, porque eu acho que esse foi um dos diferenciais que eu, ao longo de todos esses anos, consegui imprimir no Peça Rara. Brechó existe há muito tempo no mundo, mas existem alguns ingredientes que eu fui acrescentando, que eu fui colocando dentro do negócio, que fizeram com que ele se tornasse um negócio que é diferenciado, que se destaca no mercado. Então, seja o que for que você vai fazer, que seja com identidade, que tenha singularidade. Encontre ali qual é a cereja do seu bolo e coloque no seu negócio, para que
que você se destaque, para que você tenha sucesso, para que você desperte o interesse das pessoas. Uma outra questão é a dedicação plena. Não existe negócio que prospere e que cresça e que dê certo sem que haja uma dedicação. Assim, tem que ser pleno. Meu filho mais velho, até hoje, isso já tem muitos anos, ele me pergunta e repetidamente ele volta e pergunta de novo: mãe, você trabalha o tempo todo? Você não para? Você não descansa? Eu descanso trabalhando, às vezes eu fico cansada fisicamente, energeticamente ou psicologicamente, mas é algo que enfim, eu faço sem sentir, que me traz muito prazer. Então, empreender é isso, é você ter uma dedicação absoluta, é pensar e gerir o seu negócio o tempo todo. E uma terceira questão que para mim é talvez das mais importantes, é como você vai trazer as pessoas para fazerem junto com você, porque ninguém faz nada sozinho. Então, todas as pessoas que foram chegando e que eu fui trazendo, e que eu fui buscando, e que se aproximaram e que estão comigo, são pessoas das quais eu tenho o maior orgulho e pelas quais eu tenho uma gratidão e um respeito muito grandes. Então, cuidar das pessoas, se preocupar com as pessoas, formar as pessoas é também essencial, talvez seja das coisas mais importantes que como empreendedor a gente precise fazer, porque a gente não faz nada sozinho. Então, ter essa preocupação e esse respeito genuínos pelas pessoas, para mim, acho que é das coisas mais importantes. Que maravilha, Bruna, que maravilha. É gente, né, gente? Você precisa de... Sem gente, você não faz nada, né? Parabéns. Obrigada. Sucesso para Peça Rara. Vida longa, Peça Rara. Vida longa, Bruna Vasconi. Olha, eu quero dizer aqui, fechar no ar, quero dizer uma coisa para você, Bruna. Bruna, você é show, Bruna. Muito obrigado. Valeu, Bruna. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo tempo e pelo interesse em conhecer a minha história. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, eu vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana, e a de hoje é de Peter Drucker. E quem mandou foi Jardes Moreira dos Santos, de São Paulo, capital. Vamos à frase. Onde quer que você veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ali houve um dia uma decisão corajosa. Peter Drucker. Valeu, grande Jardes! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, manda a frase, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no e-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!